Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na minha sala operatória para hoje a gente conversar sobre a anestesia e o papel da enfermagem. Bora lá começar? Então, falando um pouquinho sobre o histórico da anestesia, a primeira cirurgia realizada com anestesia geral, ela data lá de 1846. Um dentista na época, o Thomas Green Morton, ele realizava as extrações dentárias e os pacientes não sentiam dor. Isso para a academia médica era algo inédito. Por quê? Porque as cirurgias antigamente o paciente iria sentir dor. Seria um milagre se esse paciente ele desmaiasse para que a cirurgia pudesse acontecer sem a movimentação do paciente, por exemplo. Antes disso, a gente tinha que ficar ali segurando o paciente, ou senão realmente batendo na cabeça dele, socando a cabeça dele para ele poder desmaiar e que a cirurgia acontecesse sem grandes prejuízos. No Brasil, a anestesia geral, ela chegou lá no ano de 47, no Hospital Militar do Rio de Janeiro. A primeira cirurgia no Brasil que aconteceu com a anestesia geral foi realizada em 2 soldados. Foram 2 cirurgias simultâneas. E um soldado, a anestesia e a cirurgia ocorreu de forma maravilhosa e tudo foi perfeito. Só que no o outro soldado era alcoólatra. E até hoje a gente tem que quando os pacientes eles usam algum tipo de entorpecente, pode ser que a anestesia a gente precisa de uma dose maior para que funcione verdadeiramente no paciente. Bom, antigamente só existia, então, o éter sulfúrico para fazer a anestesia geral. Só que não tinha uma boa monitorização do paciente, existia somente uma opção de anestésico. Hoje, a gente já tem uma enorme variedade de sedativos, hipnóticos, analgésicos, anestésicos, bloqueadores musculares, para que um profissional anestesiologista ele possa utilizar o que julgar mais adequado para cada paciente e para cada procedimento em específico, tornando assim a anestesia e a cirurgia um momento seguro, tanto para o paciente como também para todos os profissionais envolvidos ali no perioperatório. Coisa que é muito importante lembrar é que aqui no Brasil, segundo o artigo 4º da Lei 12.842, a sedação profunda, bloqueios anestésicos e a anestesia geral, ela é uma atividade privativa do médico. Mas então, por que o enfermeiro precisa saber da anestesia? Vocês devem estar se perguntando. O enfermeiro, ele sempre teve uma ligação com a anestesia, seja segurando o paciente lá nas primeiras cirurgias, ou agora, na atualidade, prestando uma assistência ativa no intraoperatório, no pré e no pós-operatório também. Mesmo que o enfermeiro ele não participe da escolha dos fármacos que vão ser utilizados na cirurgia, o enfermeiro ele desenvolve atividades que vão auxiliar toda a equipe multiprofissional no processo do perioperatório. O enfermeiro de centro cirúrgico ele está apto a desenvolver atividades que subsidiem o ato anestésico, pois, então, nós, equipe de enfermagem, fazemos parte da equipe multiprofissional que atende esse paciente na sala operatória. E como parte da equipe multiprofissional, a gente deve, sim, garantir a segurança das intervenções que vão acontecer com esse paciente, em todas as etapas do procedimento. Conhecer os fármacos e os efeitos que podem ocorrer é uma obrigação nossa. Faz parte do nosso código de ética prestar uma assistência cirúrgica ao paciente. A gente sabendo quais são os fármacos que são utilizados, a gente pode prever e prover os materiais para alguma emergência que possa acontecer.
a gente pode prever e prover uma melhor assistência para esse paciente e gerar conforto para esse paciente, que é a nossa maior preocupação nesse momento. A anestesia, ela é o estado de total ausência de dor. Dependendo se for uma anestesia geral, pode existir a perda de consciência e a amnésia. Ou também, se for uma sedação, o paciente ele fica um pouco sonolento, mas a gente encosta nele, faz alguns estímulos e ele desperta. Os objetivos da anestesia, os principais são um estado em que os estímulos dolorosos até possam ser percebidos, mas eles não vão ser entendidos pelo sistema nervoso central do paciente. Ele não vai sentir dor. Tem uma redução de ansiedade, que é um dos diagnósticos de enfermagem mais prevalentes no pré-operatório. Relaxamento muscular, para que tenha-se uma boa intubação. Se o músculo estiver muito rígido, o anestesista não consegue intubar. O cirurgião também não consegue operar o local onde vai ser a cirurgia. E alguns tipos anestésicos que não haja a consciência do paciente. A assistência de enfermagem na anestesia, ela começa já lá no pré-operatório, com a realização da visita pré-operatória de enfermagem. Essa visita tem um papel fundamental para o planejamento da assistência, pois fornece o histórico do paciente, que é a parte principal para a gente conhecer as particularidades de cada indivíduo, conversar com a família e tirar dúvidas também e informar como é que vai ser esse momento do transoperatório para esse paciente, seja para o paciente ou seja para a família. Além de alguns procedimentos, como o posicionamento adequado do paciente na mesa cirúrgica, a monitorização dos parâmetros clínicos do paciente, o acompanhamento da indução anestésica, o aquecimento desse paciente e a sondagem vesical no intraoperatório, são algumas das principais atividades desenvolvidas pelo enfermeiro nesse momento perioperatório. Quando o procedimento acaba, a assistência de enfermagem acaba também? Claro que não. Continuando a assistência de enfermagem agora, após o término do procedimento anestésico cirúrgico, a assistência de enfermagem agora se concentra no momento da extubação do paciente, o controle dos sinais vitais, a aspiração endotraqueal para que não haja uma broncoaspiração desse paciente e ele possa ter sequelas dessa broncoaspiração, a passagem do paciente da mesa operatória para a maca de transporte e transferir os cuidados com segurança para o colega que vai estar lá na RPA, na unidade de origem ou no CTI. No ato anestésico cirúrgico podem ocorrer complicações, mesmo existindo tantas tecnologias disponíveis hoje em dia. A equipe multiprofissional, incluindo a enfermagem, ela deve estar preparada para atuar de forma preventiva e curativa. Por isso, é necessário conhecer as complicações decorrentes dos diversos medicamentos que são utilizados no perioperatório. Os enfermeiros, eles precisam saber prevenir, diagnosticar e tratar essas complicações. Por isso, a importância, então, do enfermeiro, da equipe de enfermagem, saber sobre a anestesia. Como é feita, então, a escolha da anestesia e dos fármacos que serão utilizados na cirurgia? A escolha do tipo de anestesia para determinado procedimento tem várias variáveis, como, por exemplo, as condições fisiológicas e psicológicas desse paciente, se esse paciente está muito ansioso, se esse paciente é obeso, se é uma paciente que está grávida, uma paciente que amamenta, doenças pré-existentes, pacientes com hipertensão, diabetes, pacientes que têm DPOC,
Recuperação no pós-operatório, a gente quer que esse paciente fique um pouco mais sedado lá no pós-operatório ou quer que ele desperte para ir logo de alta para casa? Ou ele vai ficar internado? Necessidade do manuseio de dor, a gente não quer que esse paciente sinta dor. Nem no intraoperatório, muito menos no pós-operatório, principalmente se ele for direto de alta para casa. E o tipo e duração também do procedimento cirúrgico. Uma cirurgia de uma cardíaca, uma revascularização do miocárdio, que vai durar 6 horas. Eu não preciso fazer a mesma cirurgia de uma cirurgia que eu vou fazer uma biópsia de linfonodo, que vai durar meia hora no máximo. A American Society of Anesthesiologists, a ASA, gastando todo o meu inglês aqui com vocês, ela possui um sistema de classificação para os pacientes cirúrgicos, de acordo com os hábitos de vida e o estado físico atual desse paciente. A tabela que eu vou mostrar agora para vocês, ela foi retirada das diretrizes da SOBEC, que é a Sociedade Brasileira de Enfermeiras de Centro Cirúrgico, as diretrizes do ano de 2021. E ela mostra essa classificação com as suas especificidades. O ASA, essa classificação, o sistema de classificação físico da ASA, ela é dividida de ASA 1 a ASA 6. ASA 1 é o paciente saudável. Esse paciente não fuma, não bebe, é super saudável, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem nenhuma comorbidade. Normalmente são crianças. Já o ASA 2, esse paciente ele tem alguma doença sistêmica leve. Por exemplo, fumante, esse paciente fuma, esse paciente bebe socialmente, no final de semana toma uma cervejinha. Pacientes grávidas, pacientes obesos que têm um MC acima de 30, pacientes com diabetes, pacientes hipertensos e pacientes com doenças leves no pulmão, por exemplo. Os pacientes considerados ASA 3 são pacientes com uma doença sistêmica grave, por exemplo, diabetes e hipertensão mal controlados, insuficiência renal crônica, acidentes vascular cerebral e pacientes que já realizaram e têm cateterismo e stents. Já os pacientes ASA 4 são os pacientes que possuem doença grave, doença sistêmica grave, com ameaça constante de vida. Como é isso? Pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio com menos de 3 meses, pacientes que estão em sepse, estão com sepse, pacientes com insuficiência renal crônica que fazem sessões de diálise regularmente. Já os pacientes de ASA 5 são pacientes moribundos que eles não vão sobreviver sem que seja realizada a cirurgia. Por exemplo, uma ruptura do aneurisma abdominal, um trauma maciço, um acidente grave ali na Avenida Brasil, o carro bateu, o paciente voou para fora do vidro. É um paciente que precisa de uma cirurgia agora ou ele não vai sobreviver. Esses são pacientes classificados ASA 5. E por último, a gente tem o ASA 6, que são os pacientes cuja tem morte cerebral. Esses pacientes eles vão operar para retirada desses órgãos para doação. E a gente tem uma nova classificação recente, que é a classe E, que o paciente que requer, ele precisa de uma cirurgia de emergência. A gente coloca essa letra E para qualquer uma das classes anteriores, de ASA 1 a ASA 5, quando há uma necessidade de uma cirurgia de emergência. Existem 5 componentes imprescindíveis que determinam uma ótima anestesia, proporcionando boas condições cirúrgicas. Inconsciência, é a chamada hipnose. Analgesia, que é a ausência de dor. O relaxamento muscular. Controle dos reflexos autonômicos e respiratórios. E a amnésia, a perda temporária de memória.
Não, a gente não quer que esse paciente lembre de nada que aconteceu durante a cirurgia. Vamos falar um pouquinho agora, em específico, da anestesia geral. Infelizmente, ainda não inventaram um único fármaco mega poderoso, ultra power, capaz de oferecer todos esses componentes que eu falei anteriormente para vocês. Por isso, a anestesia ela utiliza uma associação de diversos medicamentos. Nas anestesias gerais, ocorre um comprometimento do sistema nervoso central. O paciente ele não consegue nem respirar, muito menos ventilar de forma satisfatória que vai garantir a vida. Por isso, é necessário que o paciente tenha essa permeabilidade das vias aéreas garantidas através da intubação traqueal. Eu quero lembrar a vocês uma coisa: ventilar e respirar são coisas totalmente diferentes. A gente agora aqui parado, vendo essa aula, nós estamos respirando, colocando o ar para dentro, fazendo as trocas de oxigênio e carbono lá no nosso pulmão e depois esse sangue oxigenado vai para o nosso organismo. Ventilar é só fazer essa troca, entrar e sair ar. Por isso que o carrinho de anestesia tem o ventilador, não é um respirador. Quando o paciente está entubado lá no CTI, não é um respirador que está acoplado no tubo endotraqueal. É um ventilador mecânico, tá bem? A anestesia geral, a gente pode dividir ela em 3 fases. A fase 1 é a fase de indução, é o período antes da cirurgia. Esse paciente está lá na sala operatória e a gente vai começar a fazer a administração dos agentes anestésicos. Ela envolve essa fase de indução, pré-oxigenação, administração do agente hipnótico, analgésico, relaxante muscular, seguido da intubação orotraqueal. A fase 2, a fase de manutenção. Já está acontecendo a cirurgia, só que todos os fármacos eles têm meia vida. Então, vai diminuindo a proporção de fármaco circulando no organismo do paciente. Então, o anestesista vai repondo essas doses, fazendo a manutenção dessas doses, para que não haja o que acontece, casos aí de filme, que o paciente acorda no meio da cirurgia. Então, a gente quer evitar isso. E, por último, é a fase de reversão, corresponde à reversão da anestesia. É o período que o paciente começa a acordar. Aqui, quando é uma anestesia geral inalatória, a supressão dos gases e os fármacos administrados durante o procedimento anestésico por meio dos antagonistas específicos, favorecendo assim um despertar seguro do paciente e, se esse paciente estiver entubado, para que a gente faça uma extubação. A anestesia geral pode ser administrada em 3 principais formas. A primeira, inalatória, ou intravenosa, ou também pode ser balanceada, que é uma combinação da inalatória e da intravenosa. Aqui, a gente vai falar sobre a anestesia geral inalatória. Nessa via de administração, são utilizados agentes anestésicos voláteis, sobre uma pressão. Esses anestésicos, eles são liberados para o paciente na forma de vapor. Podem ser gases ou líquidos que, em uma determinada pressão e temperatura, eles viram gases. O estado de anestesia, ele é alcançado quando esse agente inalado pelo paciente atinge uma concentração adequada no cérebro. E a concentração e a absorção do anestésico inalatório vai depender da concentração alveolar mínima, a CAM. A CAM, ela é definida pela concentração alveolar do anestésico na nossa pressão, na pressão que a gente vive. Ou seja, é a concentração que o fármaco que vai ser inalado chega nesse alvéolo pulmonar, lá no nosso pulmão, na nossa pressão que a gente vive.
Quanto mais rápido esse gás permear os alvéolos pulmonares e chegar na corrente sanguínea, mais rápida vai ser a indução anestésica. Ou seja, mais rápido que o paciente vai dormir. Nos próximos 3 slides, eu vou mostrar para vocês alguns dos 3 principais fármacos usados na anestesia geral inalatória, o potencial de indução deles e quais são os efeitos que a gente deve se preocupar como equipe de enfermagem para auxiliar na assistência desse paciente no intraoperatório. O primeiro deles é o óxido. Ele tem um potencial de indução moderado. Então, ele demora um pouquinho para esse paciente dormir. Ele produz uma inconsciência, mas é um analgésico fraco. Apesar de não tirar tanto a dor do paciente, ele potencializa os outros analgésicos que vão ser utilizados. Ele faz hipóxia nos pacientes. Por isso, ele sempre vai ser administrado junto com oxigênio. Senão esse paciente vai morrer por falta de oxigênio. O segundo é o alotano. Ele tem um potencial de indução muito rápido. O paciente cheirou alotano, dormiu. Reduz a pressão arterial e o ritmo cardíaco sinusal. Então tem que ficar ligado lá no monitor se esse paciente vai ter uma bradicardia. Pode elevar muito a pressão intracraniana. Um efeito comum desse fármaco é o relaxamento da musculatura uterina, não só nos pacientes, mas também nos profissionais que estão atuando lá na sala operatória. Pensa comigo, a anestesia geral inalatória é realizada por um gás. Esse gás entra na respiração do paciente através de uma máscara. Só que às vezes essa máscara foge algum gás e esse gás vai para a sala operatória. Então todos os profissionais vão inalar um pouco esse gás. Por isso que mulheres grávidas, elas não devem trabalhar dentro de sala operatória, porque senão podem induzir o parto. O terceiro e último gás que eu vou falar para vocês é o sevoflurano. Ele tem um potencial de indução moderado. Os seus efeitos: ele induz anestesia de forma suave e mais rápida lá do que o alotano. Os seus efeitos adversos, eles podem incluir calafrios, o paciente pode ficar tremendo lá no pós-operatório e a gente achando que esse paciente está com frio. Não, às vezes é o efeito do gás. Então, quanto no pós-operatório esse paciente for respirando e tirando esse gás, esse sevoflurano do organismo, esses calafrios vão passar. Pode dar náuseas e vômitos também e o aumento da saliva desse paciente. E pode prolongar a recuperação do bloqueio neuromuscular. Então, quando realizado o bloqueio neuromuscular, ele pode durar um pouquinho mais por causa do sevoflurano. Bom, aqui foi só uma pincelada sobre o tema de anestesia, mas feito com muito estudo, com muitas referências super atuais, para você aprender mais e melhorar muito a sua prática. Eu espero ter contribuído nesse momento com vocês. Qualquer dúvida, fique à vontade e muito obrigada.